E aí, gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pod 6. Eu sou Luciana e estou aqui com Larissa, Tailane, Felipe, Juliene e Luiz. Então, no nosso podcast vamos falar sobre o filme Adu e as realidades culturais e econômicas da África. Uma das coisas assim que achei mais interessante no filme é a realidade de vida do personagem Adu e de sua irmã Alika. O meio social em que vivem, a relação com os animais e a forma de que com crianças tão jovens tiveram que ser adultos e enfrentar o mundo de forma tão dura, sabe? Exatamente como apontado. As crianças sofrem muito lá na África. E isso é apresentado demais no filme, quando a gente olha para a situação que está a Adu e a sua irmã. É uma situação que não existe saneamento básico na vila. É uma situação onde Anika não tem um apoio, onde ela é forçada a ser uma mulher forte. Ela perde a sua vida de criança no exato momento que sua mãe morre. E isso é apresentado no filme porque ela nem chora, ou seja, já está preparada para suportar o sofrimento. Sim. As mulheres africanas já estão preparadas para isso, porque elas sofrem pela cor da pele, elas sofrem por ser mulheres, elas sofrem por ter muitos filhos, justamente porque não existe uma política pública para isso. E nesse sentido, quando a gente olha para a situação que essas pessoas vivem, sem educação, buscando fugir daquele ambiente, a gente volta para a cena que abre o filme, que é a cena onde eles estão tentando sair do local onde eles estão no momento, estão tentando passar para o outro lado da cerca, onde na mente deles eles encontrarão algo melhor, algo que lhe dê segurança, que lhe dê uma qualidade melhor de vida. Mas provavelmente isso eles não vão encontrar. No momento da travessia, que os africanos tentam entrar na Europa, um deles acaba sendo morto por um policial branco privilegiado. E a cena toda é filmada. Eles tentam levar aquilo à justiça e mesmo assim não vale de nada. Foi uma morte insignificante. Mesmo sendo mostrado que o policial tinha matado ele, o policial foi inocentado e a morte dele foi insignificante. E o pior é que isso acontece, né? Isso está presente na nossa sociedade. Trazendo essas informações para o contexto da economia da África, estamos sempre associando o continente a características de fome, pobreza, mas apesar de possuir características da miséria, a África ela não se resume somente a isso. Podemos considerar a África rica em tudo, principalmente em recursos naturais, como o petróleo, o gás natural, até mesmo o comércio ilegal do marfim, que no filme é retratado pela exploração dos elefantes, onde os caçadores os matam, arrancam suas presas para vender. Sim. Inclusive, eu tinha conversado com o Luiz anteriormente e, cara, qual era a ideia mesmo que você tinha falado, Luiz? Você pode dizer aqui no podcast? E a carcaça poderia ser oferecida aos aldeões, mas Gonzalo, um espanhol, decidiu queimar a carne, mostrando ser insensível aos sentimentos dos habitantes. Isso, entra muito no aspecto, acho, de economia, tá ligado? Porque, como todos devem saber, que por condições de vida, basicamente, lá não é fácil. Então, haver, às vezes, é um desperdício, né? Eu gostaria até de mencionar que a gente tem convidados especiais, muito especiais mesmo, porque são nativos. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma chamada com eles, a gente não pôde realmente entrevistá-los, mas a gente fez perguntas por meio online e eles nos mandaram alguns áudios. Eu já visualizei alguns, eu não visualizei todos, até para não perder o suspense, sabe? Mas antes dessa parte dos convidados, de eu chegar a traduzir eles e tudo mais, eu ainda gostaria de refletir um pouco com a galera, tanto os ouvintes, tanto as pessoas que estão aqui comigo, do seguinte, que às vezes a gente não dá valor ao que está mais próximo da gente. A gente realmente não chega assim a querer interagir, a querer realmente ter uma relação boa com, às vezes, pessoas do nosso próprio país, pessoas
de países terceiro mundo, outros países terceiro mundo que eu falo, são países como que estão na África, como os que estão em algumas regiões da Ásia. E, isso poderia melhorar, sabe? Hoje em dia, não é nem tanto um quesito de dificuldade em conversar, dificuldade de chegar em ter contato com esses povos. Porque mesmo com a difícil vida que eles acabam tendo em condições financeiras, em às vezes acesso à tecnologia, mas pelo menos a gente ainda consegue estar mais perto do que a gente estava há 5, 10 anos atrás. E isso já é um avanço. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente, com outra pessoa, mesmo que não seja você mesmo, ainda assim tá bitolado em chegar e ficar, é americano, dólares, é russo, é inglês, mas esquece de às vezes que podia até mesmo, ao invés de você conversar você dar mais valor a um cara nativo americano, você podia também conversar com um cara que é também falante em inglês, nativo do inglês, só que não é americano. Tipo, tem muitos países na África que falam nativamente inglês. A diferença seria pouca. A única diferença seria basicamente de mudanças na conversa cultural, sabe? Então, vamos para a melhor parte, que é a parte dos entrevistados. Eu acabei mandando mensagem para um montão de nativo africano, ou seja, vários países, qualquer país da África. E infelizmente poucos responderam, mas felizmente alguns eu consegui progredir uma conversa de forma que eles respondessem algumas perguntas. E eficientemente eu consegui obter resultados, sabe? Opinião mesmo dos nativos de lá. E, bom, isso vai enriquecer muito o nosso podcast. Vou colocar agora um dos áudios de um nativo que me respondeu, no caso, respondendo uma das perguntas que eu fiz. E ele vai estar em inglês, obviamente, porque é uma das línguas que no país dele ele fala. Mas para quem sabe inglês, tudo bem, mas para quem não sabe, eu vou detalhar certinho o que ele disse para ficar mais compreensível e democrático para todo mundo. E depois desse áudio, eu ainda vou relatar um texto que outro nativo também me enviou, respondendo as mesmas perguntas. Como foram muitas perguntas, eu vou colocar um respondendo uma pergunta, outro respondendo outra. Foram 3 nativos que me responderam, mas um não vou colocar. Por quê? Porque o sotaque dele é muito puxado. Achei as respostas, no caso, muito semelhantes, embora sejam pessoas diferentes e de países diferentes, embora do mesmo continente. E, bom, como são semelhantes as respostas dos 2 que me enviaram áudio, eu vou fazer uma escolha e vou escolher o que deve ser mais fácil para quem quiser praticar inglês, no caso, o famoso listening. What's up, Felipe? This is Nell. Let me ask the first question. How is education in your country and on your continent? Well, to be honest, I wouldn't say it's number one. It's not like the best. It's not the best. The education just for us to like have a degree
and that's what. But like, not every job nowadays will need those degrees. But let's say if you wanna be a doctor, yes, you do need a degree to study for medicine and whatnot, But for me, my answer is how. My answer is it's not the best because not every country can afford the education. Not every country can make the infrastructure that every country needs. I hope this answers your question. Bom, depois de ouvir o áudio do nativo, sim, é um nativo original, extremamente original, ele é da África do Sul, e ele nos traz um depoimento extremamente rico, que seria o quê, né? Ele responde, no caso, a pergunta que eu realizei por via texto, e a pergunta era o seguinte: como é a educação no país dele e no continente? E ele nos diz que, infelizmente, há pouco investimento. Ele diz que a África do Sul, embora tenha condições um pouquinho melhores, não é, ainda assim, algo tão distante do resto do continente. E ele diz que tinha como melhorar, sabe? Ele gostaria que melhorasse essas condições. E isso é um depoimento, como eu já disse anteriormente, um depoimento rico. Por quê? Porque ele só comprova que basicamente o que a gente vê em filme vai demorar muito para ficar diferente. Eu estou dizendo em filmes, séries, porque é algo mais acessível, acho que a maioria da população, para o resto do mundo. E tipo, se a educação não melhora, se ela não é algo que podemos dizer seria de primeiro mundo, então ali nunca vai ser algo perto do primeiro mundo. É algo extremamente útil para a gente refletir. E, bom, acho que o resto do pensamento eu vou deixar para os ouvintes. Bom, dando continuidade sobre os nativos, como o podcast é curtinho, já deve estar acabando para o ouvinte, vamos dar continuidade aqui sem pausa. Sobre o nativo anterior, como eu falei, ele era da África do Sul, se chamava Nel. Esse nativo de agora, que ele me respondeu por via texto, ele é da Angola e se chama Joaquim. Certo? Beleza. Agora vamos lá. Ele respondeu todas as perguntas, mas é o seguinte, eu vou considerar 2 perguntas apenas, porque são próximas aí. Então vamos considerar as 2 perguntas como uma só. Ou seja, também vamos juntar as respostas e considerar como uma só também. As perguntas que eu vou considerar aqui são as seguintes: quais são as visões de mundo em seu país e em seu continente? E quais são as perspectivas de vida em seu país e em seu continente? E ele me respondeu da seguinte maneira. A primeira resposta, ele me deu que, independente do acaso, Angola, meu país, ou seja, o país dele, e África estão criando métodos ou estratégias para desenvolver os mesmos. A África é um continente considerado em via de desenvolvimento. Claro que está a ser difícil, através de vários fatos, e um deles é o analfabetismo, falta de conhecimento, ideias, visões e não só. Vamos dar continuidade para a segunda resposta, para eu poder fazer a análise. Como a segunda resposta ele me enviou o seguinte: como é óbvio, as perspectivas de vida de um país consistem no seu desenvolvimento. Na verdade, cá em Angola, o governo quer criar estratégias, meios para erradicar a fome, sede, analfabetismo e a pobreza.
Agora, fazendo a análise da resposta do nosso colega nativo, Joaquim, ele nos diz algo muito extremamente útil sobre, claro, confirmando as visões de mundo que a gente tem sobre a África, que é um país em dificuldade, um país extremamente complicado, mas também podemos relatar que há um certo esforço, há uma certa dedicação, tanto política, mas destacando mais a dedicação populacional, que ele fala com tanto gosto, ele escreve com tanto gosto no caso, que a gente percebe que ele acaba tendo ali uma certa dedicação também por essa luta. E cara, isso aí é muito bom. O nosso podcast finalizando, vou fazer aqui alguns agradecimentos a pessoas que fizeram esse momento especial acontecer. Abraço para a Lu, que nos ajudou fornecendo equipamentos para a gravação. Agradeço também para os meus professores do IFES, que propuseram a realização do podcast. Agradeci por mensagem, inclusive, aos convidados que disponibilizaram para fazer essa breve participação. E para a troca de ideias, conversa franca e mais, podem entrar em contato comigo no Instagram, @BarnabéFelipe. Sintam-se livres em mandar mensagem por lá assim que acabar o episódio. Posso até demorar para responder, mas com certeza eu vou responder. Então é isso. A equipe do episódio agradece por você ter nos acompanhado até o final e até uma próxima.